Fala pessoal, estamos de volta. Vamos lá então falar agora sobre vamos conversar aí sobre os sensores ultrassônicos e também vamos falar sobre os encoders, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui a gente tem o princípio de funcionamento básico, né? Dos chamados sensores ultrassônicos, tá? Então basicamente, existe aqui um circuito, tá? Por trás aqui do emissor, tá? Do sinal de ultrassom. Só a gente precisa lembrar lá, né, que quando a gente está falando de ultrassom, é um sinal, né? É um sinal com uma faixa específica que é dada em hertz, né? Uma frequência, uma faixa, um sinal com uma frequência específica em hertz, bom? Então, a gente diz isso daí da ultrassom, é uma frequência, é um sinal com uma frequência bastante alta, tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte: esse sinal que ele é emitido, né, por esse circuito aqui, ele vai refletir em algum alvo aqui, então ele vai vir aqui, ó, né, ele gera esse sinal, né, através do transdutor, esse sinal vai bater aqui, né, e vai refletir, e ele vai captar o sinal de volta aqui, tá? Então, esse sinal, primeiro ele tem um circuito gerador, depois ele tem um circuito receptor, tá? Então, olha lá, os sensores de ultrassom emitem um pulso de som que reflete, né, sinais de objetos que entram no campo das ondas, né? O som é refletido, ou eco, né, é recebido, então, pelo sensor. A detecção do som gera um sinal de saída para o uso de um atuador ou controlador ou computador, tá? Então, esse aqui é o pulso transmitido, que é o de maior sinal, e esse aqui é o que retorna, tá bom? Então, aí existe um tempo de propagação, né? Ó, o tempo de propagação entre a emissão e aqui o sinal de eco, né? É que vai te dizer se a distância, né? Ele vai calcular o circuito interno, ele vai calcular a distância, ele vai calcular a presença, o que quer que seja, dependendo da aplicação, tá? Aqui é um exemplo de componentes do sensor de proximidade. Então, ele tem aqui um transdutor receptor, né? Emite o sinal, recebe o sinal, compara, tá? Aí aqui tem um circuito detector que vai decodificar esse sinal e vai mandar para uma saída, tá? E aqui desse sensor ele vai lá para o CLP, por exemplo, tá? Então, às vezes a alimentação dele aqui é positivo, negativo aqui do lado de cá, e esse aqui é o sinal que vai pro CLP, tá? Então, a função do transdutor, né, ó, ele pulsa e envia as ondas, né, de som. O transdutor ele recebe os ecos e é refletidas por determinado sinal. O comparador, né, ele calcula a distância, né, comparando os tempos desde a emissão até a recepção para a velocidade do som. O detector, né, ele gera um sinal elétrico a ser interpretado por um dispositivo, né, como o CLP, e a saída aqui, ó, né, vai depender da faixa de operação, né, que pode ser entre 25 até 500 kHz. No caso de sistemas de diagnóstico por ultrassom, né, eu não sei quem já, aí, se alguém já fez exames de ultrassom, né, a frequência já é na faixa de 5 MHz, tá? Ou mais, a partir de 5 MHz, tá? Aqui a gente tem mais algumas informações, né? E a gente precisa entender qual que é o tipo do objeto que eu quero sensoriar, né?
Então, olha só, por que a gente tem um capítulo especial para falar dos sensores ultrassônicos, pessoal? Porque, na realidade, ele detecta a maioria dos objetos, tá? Então, pode ser objetos metálicos, né, ou não, transparentes, opacos, líquidos, sólidos ou granulares, que têm reflexão acústica suficiente, tá? Essa é uma grande vantagem do ultrassom, tá? Eles baseiam-se no princípio de que o som tem uma velocidade relativamente constante, né? E o tempo para que um feixe do sensor ultrassônico atinja o alvo e retorne é diretamente proporcional à distância do objeto, tá? Inclusive, eu acho que lá anteriormente a gente já tinha falado sobre isso daí, né? A gente trabalhou até uma equaçãozinha que mostra, né, qual que é a distância, em função da velocidade do som, você consegue calcular a distância em que esse sinal ele é emitido e retorna, tá? Então, ó, os sensores ultrassônicos são aplicados em medição de distância e controle de nível, por exemplo, tá? Agora, um ponto, isso aqui são as grandes vantagens, né? Quando a gente está trabalhando nisso daqui, são as vantagens, ok? São as vantagens dos sensores ultrassônicos. Agora, quais são as desvantagens, pessoal? É que tem determinados materiais, né, que absorvem o som, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês não sei se algum de vocês já viram, né, na empresa de vocês em algum lugar, né, já pôde trabalhar ou analisar a questão dos sistemas de emergência com grupo motor de gerador, né? Por exemplo, nos hospitais, né? Nos hospitais você tem, obviamente, você tem que ter um sistema de emergência lá, né? Um grupo motor gerador para que, no caso de falta de energia, ele supra energia, né? Agora, o que acontece é o seguinte, se você tem um motor a diesel funcionando muito próximo ali de um consultório, de uma enfermaria, você tem uma emissão de som muito alta, então você precisa fazer isolamento acústico, né? Como que você faz isolamento acústico? Então, tem vários materiais. Você consegue isolar, por exemplo, fibra de vidro, né? Espuma. E aí, se você estiver trabalhando com o sensor dentro desse ambiente, né? Você vai ter dificuldade, tá? É uma desvantagem que tem com relação a isso daí. Precisaria utilizar outro tipo de sensor, caso você tenha haja algum tipo de contato com essas superfícies aí, né? Então, tecido, borracha, borracha macia, né? Farinha e espuma são objetos difíceis de serem, objetos-alvos difíceis de serem detectados pelo sensor ultrassônico, tá? Eu acho que eu também já tinha mostrado para vocês, pessoal, os sensores ultrassônicos são utilizados lá no Arduino, né? Mostrei para vocês aquele que tem o emissor e o receptor, tá? Eu já tinha mostrado para vocês, e tem até esse gráfico aqui, que é a área de detecção, a região de detecção, tá? Então, esse aqui é o instrumento, né? Esse aqui é o sensor, na realidade, tá? E aqui é o objeto, ó, ele está do lado de cá. Então, é importante saber que existe uma faixa aqui, ó, daqui para cá, ó, né, onde ele está no limite máximo de detecção. Então, ele não vai detectar a partir desse ponto aqui, que é a distância sensora máxima, tá? E existe também uma zona cega para ele aqui, tá? Então, ele não consegue visualizar aqui. Então, na realidade, ele vai estar trabalhando só, né, em uma faixa específica, ok? O sinal enviado é esse daqui mais escuro e o outro sinal detectado ele volta no sentido contrário aqui, tá? Quer dizer, o que está em branco, né? Ó, branco emitido. O que está em cinza, olha aqui, ó, né? É o que é recebido aí, tá? Pelo sensor. Então, sempre lembrando, né? Ó, que essa distância máxima ela não considera, ela considera simplesmente o primeiro contato aqui, tá? Ela não está indicando que é na metade, ou depois da metade, ou 75%. Tá? Então, isso daqui é importante
para a questão de ajustes, tá? Ajustes. Então, se você vai instalar um sensor ultrassônico lá numa esteira, né, deve consultar os manuais, o datasheet dele para observar, né, qual que é os limites, senão você vai ter erros, você vai ter falhas na montagem e na detecção, tá? Então, isso é uma questão importante de ser feita e de ser testada aí, de acordo com os manuais de instrução de montagem, tá? Outro detalhe, a sensibilidade desses sensores, ela pode ser ajustada, tá, pessoal? Você pode variar, né, distâncias, essas distâncias aqui, ó. E como que isso é feito? Geralmente é feito através de potenciômetros, tá? Então, você consegue ajustar a faixa de detecção, aumentar ou diminuir cada uma delas aí, ok? Aqui tem mais alguns detalhes, né, sobre, na realidade, são projeções, né, projeções da área de detecção, na realidade, né. Então, aqui você tem uma projeção plana, né, e aqui você tem uma projeção, vamos dizer assim, cônica, tridimensional, tá? Então, o objeto, ele vai ter que estar dentro desse volume aqui. Você tem toda essa região aqui, dentro desse volume aí, esse objeto pode ser detectado, tá? Agora, um detalhe interessante também, ó, por exemplo, aqui nesse espaço, né, ó, dentro nesse espaço aqui, se você tiver um material que esteja fora, ele obviamente não vai ser detectado. Então, ele tem que estar coincidindo dentro dessa área aqui, tá? Essa é uma das questões interessantes aí, quando é feito um ajuste bem fino aí, ou uma montagem com bastante detalhes, com bastante precisão desses sensores aí, tá? Então, olha só, aqui, né, existem aqui para cada tipo de sensor, né, ele vai vir lá com essas, ele vai trazer aí no seu manual, né, obviamente os de melhor qualidade, ele vai trazer para vocês aí ah, vamos dizer assim, um esquema, né, uma ilustração dizendo aonde que está a zona morta, ó, né? Por exemplo, daqui até aqui a zona morta, aqui, por exemplo, aqui entre a área de detecção é de 0 até 2 metros, né? Por exemplo, aqui. Só que existe aqui uma distância aqui, sei lá, de talvez 20 centímetros, né? 25 centímetros, que é chamada de zona morta, tá? Existe aqui também a área que envolve o comprimento, né? E também aqui você tem o diâmetro dele aqui também, ó, tá? Essa faixa aqui também, ó, tá? Então, você pode expandir mais isso daqui, né? Ó. Então, você consegue fazer o ajuste de detecção aí, ok? Que mais que a gente tem? Agora, olha só, pessoal. Alguns modelos analógicos oferecem o chamado recurso de supressão de fundo, que permite que o sensor ignore os objetos além de uma distância específica, né? A distância é definida pelo usuário na instalação através do ajuste de um potenciômetro, ok? Então, isso é chamado de supressão de fundo. Você só detecta um objeto a partir de uma certa distância, ok? Agora, as aplicações, né? Olha só, a gente já tinha falado que além de medição de nível, né? Altura, a gente tem aqui as distâncias e também de posicionamento de peças, né? É muito utilizado aqui nas esteiras e tudo mais, tá? Aqui a gente viu medição de nível, aqui presença ou ausência, tá? Então, tomem nota disso daí, porque a gente vai perguntar lá para vocês. Pessoal, o sensor de nível, ele detecta isso, aquilo, né? Onde que ele é aplicado? Ele pode ser aplicado aqui ou pode ser aplicado ali, né? A gente tem aqui alguns exemplos, ó, né? De sensores que verificam aí, ó, né? Por exemplo, se você tem um determinado produto, né? Que está em movimento aqui numa determinada esteira, né? Esse sensor ele consegue fazer o cálculo, né? Da altura, e por essa altura que está variando aqui, ele vai te dar
ele pode ser utilizado para contagem, né? Então, digamos que você queira enrolar, em volta desse eixo aqui, uma bobina de aço, né? Ou uma bobina de papel para impressora, tá? Então, você poderia aplicar um sensor ultrassônico aqui para medir as distâncias aqui, até que ele complete o tamanho do rolo, que você vai saber quantas toneladas você quer, ou quantos metros lineares você quer, tá? Em função dessa distância aqui. Esse é um exemplo de aplicação, tá? Outro exemplo de aplicação aqui é a detecção do material. Por exemplo, se o material está na altura correta ou não, tá? Aqui você pode detectar se houve rompimento do material. Aqui você pode detectar se houve afundamento do material. Então, são vários tipos de aplicações aí também, tá? Bom, agora, depois da gente falar dos ultrassônicos, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre os encoders. Então, só para fechar aqui essa parte dos ultrassônicos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, vou mostrar para vocês. O primeiro exemplo da aplicação do sensor ultrassônico é na medição de nível de tanques em linhas de processos químicos, processos alimentícios, de bebidas, né? Então, esse exemplo aqui é bem legal. Então, eu tenho um painel elétrico, eu ponho o sensor ultrassônico no tanque, ligo o ultrassônico no painel e ligo o painel na bomba. Então, o ultrassônico, além de ele fazer medição de nível em tempo real, ele faz o controle das bombas de processo e das válvulas também, tá? Então, eu ligo aqui, o tanque está enchendo, está mostrando o nível certinho. Quando chegou no final, ele dá o comando para desligar e está tudo certo, tá? Quando eu esvazio o tanque, é a mesma coisa. Ele vai medindo o nível preciso e chega até o final. Então, a gente também pode fazer controle de receituário, enfim, tudo o sensor ultrassônico dá essas funcionalidades, tá? Um segundo exemplo é ajuste de diâmetro de bobinas de folha, tá? Então, eu tenho aqui duas bobinas, onde uma está desbobinando e a outra vai estar bobinando. Então, eu instalo o sensor ultrassônico na bobina, porque daí ele fica medindo o diâmetro. Então, na hora que gira, ele está medindo o diâmetro dessa bobina, e ele consegue fazer o cálculo da velocidade, de quanto que está sendo enrolado de folha na outra bobina, tá? Nessa mesma aplicação aqui, eu posso tirar esse ultrassônico e colocar ele ali embaixo, porque daí ele consegue monitorar também a barriga que faz essa folha e aí mandar isso para o controle do CLP, de forma com que ele ajuste a velocidade dos motores, permitindo um controle mais preciso. Então, olha lá, aqui ó, a barriga está sendo feita, o sensor vai estar mandando um sinal, aí o controle vai e ajusta a velocidade para poder fazer com que essa folha fique sempre retinha, ou o mínimo possível, com barriga. Então o sensor ultrassônico ele ajuda nesse monitoramento, porque ele pega a distância, né? Ele monitora o tamanho da barriga, né? Uma outra aplicação aqui eu estou instalando 4 sensores ultrassônicos, vou voltar aqui, 4 sensores ultrassônicos e estou mandando passar um packing de embalagens. Então ele consegue saber que tem 8 latas ali, porque as latas vão passando, pode ser lata, pode ser qualquer tipo de embalagem, e ele consegue pegar, como ele pega as distâncias, né? Então as alturas, então ele consegue pegar certinho e fazer a lógica no CLP, com a lógica no CLP eu consigo saber a altura, se está faltando algum pack, tá? Então, ó, veio faltando, ele mostra para mim que está faltando um item na embalagem. Então isso pode monitorar engradados, monitorar tamanho, altura dos produtos, então o sensor ultrassônico é muito útil para isso. Vamos ver um outro exemplo de aplicação, é o sensor ultrassônico funcionando como anticolisão. Então aqui eu tenho um equipamento, né, uma grua, né, automática, e tenho outra grua automática. Isso também, tá, essa aplicação a gente já fez muito para ponte rolante, tá? Funciona. Então, o que eu faço? Eu instalo o sensor ultrassônico aqui na grua, e aí ele fica o tempo inteiro monitorando a distância. Quando ela está se movimentando, ó, na hora que cruzou que ele deu o start, ligou o freio, e aí a grua freou para uma não colidir com a outra. Então, o sensor ultrassônico também ele pode ser usado muito como dispositivo anti-colisão. Encoders, tá? Bom, praticamente todo mundo conhece, né, pessoal?
O encoder ele é um transdutor que converte movimento angular ou linear, né, em uma série de pulsos digitais elétricos, tá? Então, você extrai, né? O que você consegue medir com os encoders? Velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção, tá? Então, ele tanto o sensor ultrassônico quanto os encoders são coringas, né? Dos instrumentos. Porque você mede, dependendo da aplicação, você mede várias grandezas que você precisa dentro da indústria, tá? Principais aplicações, ó, eixos, né, de ferramentas NC e CNC, eixos de robôs, tá? Controle de velocidade e posicionamento de motores elétricos, posicionamento de antenas parabólicas, telescópio, radares, mesas rotativas e medição das grandezas acima mencionadas de forma direta ou indireta. Então, a gente utiliza esses caras aqui que são os encoders, tá? Bom, basicamente, existem dois tipos de encoder, o incremental e o absoluto, tá? Então, o que acontece? O encoder, aqui a gente tem uma figura, tá? Que mostra ele numa visão frontal, né? Uma visão, aliás, uma visão aérea, né? Essa aqui é frontal ou aérea, né? Ó, vou colocar aqui. Vocês que fizeram o desenho agora nesses últimos tempos aí, né? Então, essa aqui é a visão aérea, né? Ó. Aérea. Você está vendo ele, visão aérea, tá? Então, você está olhando de cima, como se ele estivesse numa mesa, tá? Esse aqui é o eixo central, e agora aqui você está vendo ele de forma lateral, né? Eu esqueço o nome dessa vista aqui, eu acho que é perfil, né? Ou de fachada, tá? Então, o que acontece? Cada um desses furinhos aqui, eles estão todos distribuídos por aqui, tá? Então, o que acontece? Você tem, primeiro, uma fonte de luz, a light source, e você tem os sensores aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Conforme isso daqui vai girando, ó, né, ó, isso aqui vai girar, e você vai ter, né, um feixe de luz, ó, digamos que você tenha dois feixes de luz aqui, ó, o primeiro feixe, bem simplesinho, né, o princípio de funcionamento, ó. O primeiro feixe e o segundo feixe, tá? Então, o que vai acontecer? Cada um desses feixes aqui, eles serão interrompidos dependendo do quê? Da parte aberta, da parte fechada aqui desse rotor, dessa peça aqui, né? Tá? Do próprio encoder, certo? Então, aí nesse caso aqui, você consegue estabelecer uma lógica aqui, né, através de dispositivos eletrônicos, né, de circuitos eletrônicos, que vão fazer a contagem, né? Vão fazer a contagem de pulsos. Então, é como se ele tivesse uma sensibilidade ótica, na realidade, ele é um sensor ótico, né? Então, a cada pulso, onde você tem claridade ou não, né? Aceso ou apagado, ele vai gerar um pulso e, através desses pulsos, ele vai decodificar esse sinal pulsado, tá? Então, aí você vai conseguir fazer a contagem, né? Fazer a contagem de passos, né? De voltas, né? De rotações e tudo mais. Então, esse é o incremental, né? O incremental, ele mede aí passos, né? Ou voltas, ok? Etc, tá? E em função disso, você também calcula a velocidade, em função do tempo também, tá? Agora, o absoluto, ele tem mais... por exemplo, aqui no incremental, você praticamente só tem uma forma, você só tem vamos dizer assim, uma distância do centro para o raio onde você faz esse monitoramento. Já no absoluto, não, você tem vários, por exemplo, você tem um R1 aqui, ó, né, que você pode obter leitura, você tem vários raios de leitura, R2,
R3, R4 e R5, tá? Então, cada um deles você consegue verificar e você pode ver que as distâncias são diferentes, tá? Então, eles podem contar passos, voltas, mas eles também contam ângulo, tá? Então, seria símbolo de ângulo, né? Seria basicamente isso daqui, né? De 0 até 360 graus e tudo mais, tá? Esses ângulos θ aí, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença entre cada um deles, ó. Aqui é o princípio de funcionamento do incremental. Então, você tem aqui um emissor de luz, né? E aqui você tem, olha lá, né? O receptor de luz, fototransistor. E aí o que acontece? Você tem um disco rotativo, então, esse sinal que está sendo emitido aqui, você vai ter pulsos em função do quê? De cada posição que ele está assumindo no movimento, tá? Então, você pode ter o A e o B aqui, tá? Geralmente, ele está distanciado um do outro, então você acaba tendo dois sinais aqui. Aqui, ó, um conjunto completo, né? Isso aqui somente a parte dos sensores, dos receptores e do disco, e aqui ele montado completamente. Vocês podem ver que aqui em cima tem uma placa eletrônica, né? Aqui na parte de baixo está o sensor óptico, o receptor óptico. Existe geralmente uma máscara, aqui é o disco codificado, e na parte de baixo é a fonte emissora de luz. Tá? Então, o receptor óptico, ele tem a função aí, basicamente a função do olho, né? Ele pega esse sinal luminoso aqui, manda aqui para o circuito, para a placa eletrônica, e a placa eletrônica vem e manda isso aqui lá para o seu controlador lógico programável, que é o seu CLP, ou ele vai mandar simplesmente aqui por um display digital, né? Um contadorzinho digital, onde você vê lá os valores que você vai estar programando. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Perguntas? Olha só, o sistema de leitura baseado no disco, né, que é chamado encoder rotativo, formado por janelas radiais transparentes e opacas, alternadas, né? É iluminado perpendicularmente por uma fonte de luz infravermelha e as imagens das janelas transparentes são projetadas no receptor. O receptor converte essas janelas de luz em pulsos, tá? Tem um outro dispositivinho dentro da eletrônica também chamado de optoacoplador. O princípio de funcionamento é bem parecido com esse daí, ok, turma? Esse aqui já é um encoder incremental linear. Enquanto esse cara aqui é rotativo, né? É como se eu pegasse esse cara aqui, ó, né? Olha aqui, ó, isso aqui seria o disco, né? É como se eu pegasse, fizesse um corte aqui, ó, esticasse ele, ó. Tá? A mesma coisa, tá? Basicamente, só que o que vai acontecendo? Ele está aberto aqui, ó. Tá? Então, eu cortei ele aqui, estiquei ele, tá? Então, ele se tornou um cara linear, um encoder incremental linear. Então, aí você tem, obviamente, a mesma fonte de luz. Na hora que ele pode ir nos dois sentidos, né? Para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá? Então, aí você consegue verificar. Como se fosse um sistema de cremalheiras, né? É só que com furos no meio ali, vamos dizer assim, né? Com orifícios, tá? O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. O encoder incremental fornece normalmente dois pulsos quadrados defasados 90 graus, são chamados de canal A e canal B, né? A leitura de somente um canal fornece apenas a velocidade, enquanto a leitura dos dois canais fornece o sentido do movimento. Um outro sinal chamado Z ou zero também está disponível e ele dá a posição absoluta zero do encoder, né? Esse sinal é um pulso quadrado em que a fase e a largura são as mesmas do canal A. Esses aqui são os exemplos dos encoders, né? Esses aqui são os eixos, né? E aqui internamente, ó, aqui são os terminais de saída, ó, tá? Então, são feitas as instalações desses caras aí, e aí você consegue fazer as medições, tá? Aqui tem mais alguns
alguns exemplos, né, algumas ilustrações, ó, né? A resolução do encoder incremental é dada por pulso revolução, né, que é o PPR. Isso é, o encoder gera uma certa quantidade de pulsos elétricos por uma revolução dele próprio, no caso do encoder rotativo. Para determinar a resolução, basta dividir o número de pulsos por 360. Né? Por exemplo, um encoder fornecendo 1024 pulsos por revolução geraria um pulso elétrico a cada 0,35 graus mecânicos. Tá? Então, isso aqui é a relação, né, vamos dizer assim, a relação pulsos por revolução, tá? Chamado PPR. Ok? O que mais que a gente tem aqui? Olha lá, né? Os sensores emissores de luz e aqui os sensores óticos, tá? Aqui cada um dos sensores vai receber aí em dados momentos os seus respectivos pulsos, sinal 0, sinal A e sinal B. Tá? Aqui, pessoal, tem um checklist para especificar o encoder, né? São geralmente perguntas que são feitas na instalação, né? O que você deve responder antes, né? O que você deve responder antes de comprar ou montar o encoder, né? Primeiro, uma eventual falha da alimentação do equipamento. Em uma, né, eventual falha, o valor do posicionamento poderá ser perdido? É uma pergunta, tá? Aí você tem que colocar para monitorar isso daí, é uma variável. Sua máquina utiliza algum tipo de rede Fieldbus? Qual? Então, o seu encoder deve ser adequado para ela. Qual que é a resolução do encoder, né? Qual que é a exatidão? Qual que é a repetitibilidade? Velocidade máxima mecânica? Índice de proteção? Temperatura de operação? Alimentação, pode ser 5, 12 volts, 24 volts? Tipo de saída e carga máxima? Se for absoluto, qual o tipo de código de saída? É um código Gray ou um código binário? Tá? A gente vai ver lá na frente o que seria isso daí. O encoder está em área classificada? Tá? Então, são perguntas para a especificação do encoder. Tá? Senão, basicamente qualquer tipo de sensor você precisa responder essas perguntas aí também. Tá? Mas essa aqui ela é a específica, né? No caso do encoder. Como se determina o sentido de giro de um encoder incremental? Né? Ó, nos encoders incrementais são 3 canais, o A, B e o Z. Os canais A e B são os que fornecem a indicação da posição e também o sentido do giro. Então, o sentido do giro é determinado pela fase dos canais. Então, se o canal A estiver 90 graus avançado em relação ao B, o encoder estará girando no sentido horário. Se o canal A estiver atrasado 90 graus em relação ao B, o encoder estará girando no sentido horário. Né? Então, aqui é o sentido, né? Cada um dos sentidos aqui de rotação deles, horário e anti-horário. Ok? Aqui está o principal circuito, né, que é o chamado flip-flop tipo D, que gera esses pulsos, tá? Então, o terminal A vai aqui, ó, né? Olha lá, o terminal A vai aqui, o terminal B vai aqui, e aí você tem aqui, ó, os sinais que são gerados aqui, né, na saída do circuito chamado flip-flop, tá? Que vocês veem lá dentro de eletrônica. Bom, esse aqui foi o incremental. Agora, o absoluto, pessoal, olha lá, a principal diferença é que a posição do incremental é dada em pulso a partir do pulso zero, enquanto a posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código, e este é o único para cada posição do seu curso, tá? Então, ó, antes da gente avançar aqui no encoder absoluto, vamos ver um videozinho ilustrativo aqui, tá? E prestem bastante atenção aí na legenda. Tá? Prestem atenção aqui na legenda que a gente vai estar transmitindo para vocês aí. There are many types of encoders.
but they basically fall into two main sensing techniques, those being linear and rotary. Within those categories, there are differing encoder measurement types, such as absolute and incremental. There are also various electromechanical technologies, such as magnetic, optical, inductive, capacitive, and laser, to name a few. There is a plethora of information regarding encoders, and it may seem hard to wrap your head around it. Descriptions like rotary or linear, optical and magnetic, absolute and incremental. We touch on a few basics to help you understand what's what and why. Let's first break these categories down a little and explain a couple of the many configurations. First, the linear encoder uses a transducer to measure the distance between 2 points. These encoders can use a rod or a cable that is run between the encoder transducer and the object that will be measured for movement. As the object moves, the transducer's data collected from the rod or cable creates an output signal that is linear to the object's movement. As the distance is measured, the linear encoder uses this information to determine the position of the object. An example of where a linear encoder may be used is for a CNC milling machine, where precise movement measurements are required for accuracy in manufacturing. Linear encoders can be absolute or incremental measurements. We will touch on absolute and incremental measurements a little later. A rotary encoder collects data and provides feedback based on the rotation of an object, or in other words, a rotating device. Rotary encoders are sometimes called shaft encoders. This encoder type can convert an object's angular position or motion based on the rotation of the shaft, depending on the measurement type used. Absolute rotary encoders can measure angular positions, while incremental can measure things such as distance, speed, and position. Rotary encoders are employed in a wide variety of application areas, such as computer input devices like mice and trackballs, as well as robotics. Rotary or shaft encoders, as previously stated, may be absolute or incremental. The next encoder, which is a position encoder, is used to determine the mechanical position of an object. This mechanical position is an absolute position. They may also be used to determine a change in position between the encoder and object as well. The change in position in relation to the object and encoder would be an incremental change. Position encoders are widely used in the industrial arena for sensing the position of tooling and multi-axis positioning. The position encoder can also be absolute or incremental. Optical encoders interpret data in pulses of light, which can then be used to determine such things as position, direction, and velocity. The shaft rotates a disc with opaque segments that represent a particular pattern. These encoders can determine movement of an object for rotary or shaft applications, while determining exact position in linear functions. Optical encoders are used in various applications, such as printers, CNC milling machines, and robotics. Again, these encoders may be absolute or incremental. After explaining the main groups, you may be seeing a pattern. All the encoders basically do the same thing: produce an electrical signal which can then be translated to position, speed, angle, etc. Now that we have broken down the main groups, let's discuss the difference between absolute and incremental measurements. To discuss the difference between absolute and incremental measurements, we will use the rotary encoder type as an example. In a rotary absolute measurement type encoder, a slotted disc on a shaft is used in conjunction with a stationary pickup device. When the shaft rotates, a unique code pattern is produced. This means that each position of the shaft has a pattern, and this pattern is used to determine the exact position.
If the power to the encoder was lost and the shaft was rotated, when power is resumed, the encoder will record the absolute position as demonstrated by the unique pattern transmitted by the disc and received by the pickup. This type of measurement is preferred in applications requiring a great degree of certainty, such as when safety is a primary concern, because the encoder knows, at all times, its definitive position based on the unique pattern produced. Absolute measurement encoders can be single-turn or multi-turn. Single-turn encoders are used for measurements of short distance, while multi-turn would be more suitable for longer distances and more complex positioning requirements. For incremental measure encoders, the output signal is created each time that the shaft rotates a measured amount. That output signal is then interpreted based on the number of signals per revolution. The incremental encoder begins its count at 0 when powered on. Unlike the absolute encoder, there are no safeguards regarding the position. Because the incremental encoder begins its count at 0 in startup or power disruption, it is necessary to determine a reference point for all tasks requiring positioning. In the previous video, when describing the use of an encoder for the purpose of counts, that example is a good example of an incremental encoder. Assume that the power has not been disrupted, and you have turned on the conveyor and placed the machine in setup mode. As the encoder is turning, the controller is receiving counts. Let's say the count range is 0 to 10,000. This is an incremental encoder, so the absolute position is not known. We just know that a full revolution of the shaft registers a count of 10,000. We'll place the object on the conveyor, and as soon as the entrance photo eye sensor detects the object, the current encoder count is captured. Let's say that number is 5,232. We will then capture the count with the object exiting and being detected by the exit photo eye. We'll say that the number is 6,311. So to determine the count of the full travel, we will subtract 5,232 from 6,311 and determine that the object travel is 1,079 counts. By this example, it is obvious that we do not know the absolute location of the object. We just know that the travel count from the entrance to exit is 1,079. That doesn't tell us that the object is 3 inches from the exit, just entering, etc. We just know that the object will enter, a count will be captured, and the object will exit, and again, the count captured. In the event that we did not see the object exiting within the allowable travel count, plus or minus a deadband, the machine will fault and the process will stop. There are many encoder variations out there, and we could go on for hours about the varying types. Hopefully, we have given you a basic understanding of what's out there, and when you may want to choose one particular type over the other. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format and take your career to the next level? Ok, pessoal, então, daí foi o principal exemplo aí, né, a ilustração sobre a principal diferença entre os encoders absolutos, né, e os encoders incrementais, tá? Acho que agora ficou bem claro, né, ó. Então, na realidade, o que acontece aqui, né? Existe lá um número, né, de bits, geralmente são 3 bits aqui que vão formando as palavras, né? Então, você pode assumir valores de 0 e 1 para cada um desses bits aqui, tá? Então, as contagens dos bits aqui são em cada uma das faixas aqui que ele está fazendo a leitura, tá? Então, você pode ter, aqui, né, ó, os códigos binários e as resoluções dos bits aí, ó, tá? Então, ó, o encoder absoluto ele possui importante diferencial, né,
em relação ao incremental. A posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero, enquanto a posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código, que é esse código aqui que a gente estava vendo lá, né? Então, dependendo de cada uma das posições aqui entre 0 e 1, você vai ter o número de revoluções dado em graus, tá? Este é único para cada posição do seu curso, consequentemente, os encoders absolutos não perdem a posição real no caso de uma eventual queda de tensão. Essa daí é a vantagem, tá? Então, gravem essa informaçãozinha aí também, tá? Esse aqui é o exemplo, né, dos códigos, né, como que você converte, né, de binário para decimal, ou se você tem, por exemplo, na realidade, ele pode te fornecer tanto na base decimal quanto na base binária, quanto em código Gray aqui também. Tá? Então, esses são os principais, o principal sistema, né, de codificação e decodificação do encoder absoluto. Tá? Tem aí o single turn, né, e o multi-turn. Então, qual que é a diferença entre eles, né? Ó, single turn, ele varia as posições e os bits, tá? Então, você vai encontrar nessas faixas aqui, single turn, e o multi-turn nessas outras faixas aqui, tá? Então, olha lá, se um encoder é para uma revolução, a cada revolução o valor da contagem é reinicializado, ao contrário de um encoder para várias revoluções, onde seu valor só é reinicializado depois de um certo número de voltas, tá? Então, obviamente que ele tem valores de contagens aí também, tá? Onde ele se reinicia. Olha lá, pessoal, mais aplicações, né? Independentemente do tipo de encoder a ser utilizado, ele tem que enviar os pulsos, né, os valores de contagem através do circuito eletrônico, tá? Para que a posterior interpretação dos dados seja feita por uma placa de PLC, né? CNC, robô, até mesmo circuitos dedicados como microcontroladores. A tendência hoje, né, é a utilização de encoder com saída para a rede Field Bus, como, por exemplo, o Interbus, o Profibus, DeviceNet e o CAN. Tá? Aqui são os principais tipos de saída existentes neles, né? Tem a tipo NPN, a NPN coletor aberto, tá? E a PNP-NPN coletor aberto, tá? Então, o sinal que chega aqui, ele é decodificado, e isso daqui é o que vai lá para a entrada, né? Para as entradas digitais, né? Do microcontrolador, ou do controlador, do PLC, tá? E por último, pessoal, a gente tem mais um outro sensor de posição aqui, que é o transformador diferencial de variação linear, tá? Isso daqui, acho que vocês já fizeram máquinas elétricas, vocês se lembram lá do princípio do transformador, né? Então, o que acontece? Aqui existem as bobinas, tá? Existem as bobinas que estão do lado de cá e existe um núcleo. Então, quando ocorre uma variação desse núcleo, ó, olha aqui, ó, movimento linear, tá? Vai haver uma variação da corrente, né? Esse sinal que está aqui, ele vai variar em função do movimento aqui, tá? Então, você consegue identificar a posição em função, né, da posição do núcleo com relação às bobinas que são fixas, tá? Então, as bobinas aqui, ó, né, do lado de cá e do lado de cá são fixas, e o núcleo aqui, ele varia, tá? Então, em função dessa variação, você tem um sinal variando aqui, você consegue definir a posição, tá? Olha lá, ó. Aqui é o exemplo do circuito, nós temos esse movimento aqui, tá? E aqui são exemplos de aplicação, né? Onde você utiliza aí na solenoide, para você saber se a solenoide está ligada ou desligada, por exemplo, né? Existem vários tipos de aplicações, né? Para você saber, por exemplo, se um
você tem lá digamos, um exemplo pneumático, né? Você tem digamos que você tem um pistão e você precisa, em dado momento, saber se ele está na posição, ele está recuado ou ele está estendido, né? Ou ele está na posição acionada, vamos dizer assim. Então, você pode utilizar esse tipo de sensor aqui de posição recuada ou posição estendida. Tá? É essa aplicação básica que é feita aí. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o que acontece internamente dentro desse dispositivo aí, tá? Que são os transformadores diferenciais de variação linear. E aqui é um exemplo de aplicação aí para vocês já devem ter feito pneumática aqui, ó, para esse tipo de cilindro pneumático aqui, né? Então, você tem uma válvula específica aqui, que eu acho que é duplo sentido, né? Com retorno por mola, tá? Então, aí você tem os sensores de posição, se ela está recuada ou avançada aqui. Tá? E aí tem um detalhe também que você consegue variar a alimentação dela, a intensidade ou a sensibilidade através do potenciômetro, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso curso, tá? O curso de sensores de instrumentação. Alguma pergunta sobre a aula de hoje aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem?